Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre o direito à saúde e o acesso ao SUS, o Sistema Único de Saúde, como uma política pública fundamental para a inclusão social. O nosso convidado é Fernando Ayt, professor titular do Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, diretor-geral do Centro de Pesquisas em Direito Sanitário da USP e especialista em Direito Médico e da Saúde pela Universidade de Paris. Professor, seja bem-vindo. Professor Fernando, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui. Bom, como que o senhor interpreta o direito à saúde dentro do contexto do SUS? E como o direito à saúde se relaciona com a inclusão social e os princípios constitucionais da saúde pública no Brasil? O Sistema Único de Saúde, sob uma perspectiva jurídica, ele pode ser analisado como uma garantia do direito à saúde. Eu diria que o SUS é a principal garantia do direito à saúde no Brasil, né? Não é a única, existem muitas outras garantias associadas aos direitos dos pacientes, a uma regulação do setor privado de saúde, que também protege a saúde, as políticas intersetoriais, mas no campo de políticas de saúde, especificamente, o SUS é o principal garantidor do direito à saúde, desde ações e serviços de promoção da saúde, a prevenção da saúde, vacinas, etc., vigilâncias, e a assistência médica. O SUS hoje ele é responsável por atender exclusivamente 160 milhões de brasileiros. Quer dizer, a maior parte, 75% dos brasileiros, depende exclusivamente do SUS para ter acesso a algum tipo de serviço de saúde, seja de diagnóstico, seja alguma ação preventiva, seja algum serviço assistencial específico, como um medicamento, uma cirurgia ou qualquer outra coisa do gênero. Então, esse sistema criado pela Constituição de 88, ele é uma garantia forte, institucional, que transforma a política de saúde no Brasil em uma política de Estado verdadeiramente. Ela é uma política constitucionalizada. E ela vem auxiliar na redução das desigualdades no Brasil de uma forma muito estratégica. Se a gente olhar de perto, o SUS é a maior política de distribuição de renda que existe no Brasil. A gente, por meio de recursos orçamentários, pagos por todos, fazemos um grande caixa para financiar esse sistema público de saúde, e o acesso pelo cidadão é um acesso que independe de pagamento, né? Então, a gente costuma dizer, inclusive, que o SUS é gratuito. É uma expressão que tem que tomar cuidado, é gratuito para o cidadão ter acesso, é gratuito, o cidadão não paga. Mas a sociedade brasileira paga, e paga caro por esse sistema, em torno já, só a União, 220 bilhões de reais, se contar estados e municípios, a gente tem uma distribuição aí de mais de 300 bilhões de reais que vão para os tributos e voltam traduzidos em serviços de saúde. Isso é uma engenharia espetacular. Então, o SUS tem esse papel de grande garantidor do direito à saúde. Mas ele é muito complexo, né? Na medida em que a Constituição organiza um sistema único de saúde que reúne dentro de si serviços do município, dos estados e da União, dentro de uma só lógica, você tem de cara um desafio interfederativo enorme. É que você tem que articular políticas do governo federal
com os governos estaduais e com os governos municipais. Quanto mais harmonizadas estiverem, melhor será o serviço prestado na ponta e mais estruturado o SUS se manterá. Quando a gente tem uma falta de sintonia entre a política federal, a estadual e a municipal, isso obviamente se reflete em precarização da política de saúde e do próprio Sistema Único de Saúde. A gente teve um exemplo dolorido e muito concreto durante a pandemia, quando o governo federal queria fazer um tipo de política, estados e municípios fizeram outro tipo de política, ainda bem, foi o que salvou muitas vidas, porque se a gente seguisse a política idealizada pelo governo federal à época, seria uma tragédia muito maior, né? Então, esse federalismo do Sistema Único de Saúde brasileiro é um dos grandes desafios. Além disso, o cumprimento do que ele promete constitucionalmente em termos de princípios e diretrizes, que foi a pergunta, né? A Constituição, então, ela define muito claramente o princípio do acesso universal, a universalidade do sistema, o que significa a proibição de qualquer tipo de discriminação de raça, cor, gênero, ideologia, etnia, não importa, não pode haver discriminação no acesso ao sistema público de saúde, e isso, então, vai ser ainda reforçado com a ideia de acesso igualitário. Todos os que acessam o sistema público de saúde vão acessar pelas mesmas portas de entrada e vão receber os mesmos serviços que constam dos protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas ou das relações estabelecidas pela União, pelos estados e municípios. Então, o acesso igualitário ele é extremamente republicano. Então, o SUS não só ajuda na redução da desigualdade social, como ele tem essa importante função republicana de ser um serviço público de fato universal, igual para todos, né? E um outro princípio muito importante que consta da Constituição é a ideia de integralidade dos serviços, né? Então, o SUS não é só assistência médica, que é importante, né? Mas o SUS ele visa promover a saúde no seu sentido mais amplo, como, além de ausência de doença, bem-estar físico, mental e social. Nesse sentido, ele tem políticas de promoção, de prevenção e de assistência e políticas intersetoriais articuladas com outros ministérios, outras áreas governamentais. É uma engenharia muito, muito sofisticada, extremamente bem desenhada, mas de difícil execução. Mas eu acho que aí nos últimos 35 anos o SUS já tem, a gente conseguiu desenvolver bastante, espero que a gente continue nessa linha. Professor Fernando, é realmente uma honra ter o senhor aqui conosco e eu não posso deixar de expressar minha profunda admiração pelo senhor e por tudo que o senhor representa na defesa da saúde no Brasil e no mundo. Estar aqui hoje, tendo a oportunidade de conversar sobre um tema que me move enquanto promotora de justiça, é, sem dúvida, a realização de um sonho, especialmente por entrevistar o senhor, que é um dos principais nomes na defesa da saúde e do SUS. E o SUS é frequentemente apontado, né, e apresentado como um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Eu gostaria de retomar com o senhor uma característica que eu aprendi lá no curso de especialização da ESP, foi quando eu conheci o senhor, que o senhor falou que o direito à saúde ele é oponível ao Estado. O que significa essa característica? E como articulá-la com a atual jurisprudência, em especial com os novos temas do STF sobre os medicamentos? Giovana, para mim que é uma satisfação, né, estar aqui conversando com você, com a Cristiane e com os colegas do Ministério Público de Minas, que eu prezo muito. Lembrar, né, do curso de especialização da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais também, né, um curso aí já se consolidando como uma referência no Brasil, então a satisfação é mútua. E a pergunta é bem estratégica, né? O SUS, ele se insere dentro do campo do direito à saúde, e o direito à saúde se insere dentro do campo dos direitos humanos, da proteção dos direitos humanos.
Então, para te responder, a gente precisa pensar na saúde como um direito humano fundamental, um pouco na afirmação histórica dos direitos humanos, e numa ideia inicial que se tinha, que hoje não faz mais muito sentido em termos práticos, mas ajuda a gente a entender o fenômeno, direitos individuais, direitos sociais, direitos difusos, direitos coletivos, né? Direitos individuais homogêneos. Então, esse campo de proteção de direitos humanos e fundamentais, seja do indivíduo, seja do social, do coletivo, do humanitário, ele se desenvolveu muito, né? No início, a saúde ela era considerada um típico direito humano social. Tanto que é assim que ela consta na nossa Constituição, no artigo 6º, né? São direitos sociais, saúde, educação, moradia e trabalho, né? E alguns outros. Então, o SUS, pela nossa Constituição, já é classificado como um direito social. E a teoria dos direitos humanos, por muito tempo, ela pregava, né, até porque era isso que aparecia nos tratados internacionais, que a saúde era um direito de realização progressiva e que, portanto, não seria oponível contra o Estado de forma individual. Não se configuraria como um direito subjetivo público, um direito do cidadão de exigir esse direito contra o Estado, contra qualquer dos poderes instituídos do Estado, né? Ele era algo por vir, algo progressivo, que o que o governo teria que provar é que ele estaria fazendo políticas públicas nesse sentido e, individualmente, isso não seria oponível. Só que, com a Constituição de 88 e a forma como nós reconhecemos a saúde no Brasil, é que a gente trouxe a essa perspectiva que continua válida. Claro, a saúde é um direito social. Existem muitas ações de proteção da saúde que são necessariamente coletivas. Proteção do meio ambiente, saneamento básico, alimentação saudável, vacinação. São questões coletivas, por princípio, e que aproveitam o direito à saúde. Então, são campos de realização social que a gente precisa cuidar. Não é que essa área, e aliás é a que tem mais impacto, né? Está desguarnecida. O que mudou é que quando a gente colocou no artigo 196, e eu acho que os constituintes de 88 não tinham ideia das consequências que teria colocado do jeito que colocou, né? Saúde é direito de todos e dever do Estado. Esse termo ele foi recebido pelo sistema de justiça no Brasil como direito do cidadão oponível contra o Estado, que é um dever do Estado. Basta, então, ao cidadão provar uma necessidade de saúde real, concreta, que lhe é necessária para a sobrevivência, porque a saúde ela tem essa coisa que ela é muito ligada à vida, à proteção da vida, da integridade física, integridade mental, né? É muito sensível à saúde, e isso levou as pessoas a irem atrás do seu direito. E quando o judiciário recebeu isso, ele teve uma visão muito diferente da clássica visão que ele tinha sobre direitos sociais. Por exemplo, moradia. Moradia não é considerado um direito público subjetivo no Brasil. Você não vai no judiciário e pede uma moradia porque eu não tenho moradia, o judiciário vai falar, Estado, dê uma casa para esse cidadão. Trabalho. O direito ao trabalho também está no artigo 6º. Se eu estou desempregado, eu não consigo ir ao Estado pedir um emprego. São políticas de desenvolvimento. O lazer está no artigo 6º. É um direito social fundamental, mas qual é a garantia que eu tenho? Outros direitos sociais continuam desguarnecidos. A saúde ganhou essa proteção, dupla proteção, eu diria. Ela tem a proteção coletiva de possibilitar à sociedade exigir políticas públicas de médio e longo prazo, então tem que contratar mais médico, tem que formar mais médico, tem que construir mais hospital, isso é de longo prazo, né?
e, por enquanto, ir apagando o gelo. E isso gerou no Brasil um fenômeno que é muito nosso, que é a judicialização da saúde. No volume que nós temos, não existe paralelo no mundo. O que tem mais perto é a Colômbia, que eles têm um tipo de ação que é ação de tutela, e também tem muita judicialização da saúde na Colômbia, mas lá o sistema é securitário, não é público igual ao nosso. É outra lógica a judicialização. Mas tem. E tirando o Brasil, nenhum outro país tem na mesma dimensão. A gente vai ver nos outros países a judicialização ainda seguindo os parâmetros da saúde como um direito de realização progressiva, social, onde o judiciário é muito comedido nas intervenções relacionadas à saúde junto ao Poder Executivo e Legislativo. Aqui no Brasil, essa realidade se mudou e, na minha interpretação, é a partir desse termo constitucional, saúde, direito de todos e dever do Estado, e a partir de um movimento na década de 90 no Brasil, então ainda uma época em que o Brasil, em termos democráticos, fervilhava, né? Então, a redemocratização brasileira foi um momento ímpar da história brasileira. Se fizéssemos uma Constituição hoje, tenha certeza, não teria a cara do que tem, né? Então, a nossa sorte é que a Constituição brasileira foi feita num período histórico de redemocratização, de fim de ditadura, de liberdades, do cidadão como um ator social, e com suas demandas, com o reforço das suas diversidades, e isso foi parar na Constituição de um jeito bastante sólido, né? E essa solidez na garantia do direito à saúde no Brasil é que gerou, na década de 90, quando teve a epidemia de HIV/AIDS, e que atingia pobres e ricos, né, inclusive celebridades, para quem viveu isso, né, vai lembrar de grandes personalidades que morreram, definharam em público, né? Então, a gente acompanhou a morte deles, uma morte triste e dolorosa, a AIDS no início. E aí, quando começam a sair os antirretrovirais, eram muito caros, mesmo para a elite brasileira. E aí eles começaram a pressionar o judiciário para o governo brasileiro, com essa interpretação da Constituição, pagar antirretrovirais para os pacientes com HIV/AIDS no Brasil. E o judiciário começou a conceder, e daí em diante essa história que a gente está acompanhando, né? Então é isso, é uma longa história, falei demais aqui para responder, mas hoje, concretamente, isso é muito importante em termos de proteção de um direito fundamental como a saúde. A saúde é reconhecida como um direito social, então, políticas públicas, inclusive uma gestão judicial das políticas públicas, e como um direito individual. E aí, para terminar, é aqui que entra o tema 1234, a súmula 60/61. É o judiciário tentando fornecer ao executivo e ao legislativo parâmetros de assistência médica que respeitem o que está escrito na Constituição. É uma tentativa de harmonização entre executivo, legislativo e judiciário no que, de fato, é o conteúdo concreto do direito à saúde a ser fornecido individualmente. Eu vejo isso com muito bons olhos, é um amadurecimento, seja do sistema de saúde, seja do sistema de justiça, que tende a qualificar ambos os sistemas, né? Professor, um dos princípios do SUS é garantir o acesso universal e igualitário à saúde. Mas, na prática, o que significa ter acesso? Basta apenas dar entrada no sistema ou isso envolve algo mais? Não, ter acesso é o acesso à saúde integral, né? Então, é acesso às ações de promoção da saúde, acesso às ações de prevenção e serviços de prevenção e acesso à assistência. Então, a primeira dimensão do acesso
é o serviço existir e estar relativamente próximo de quem precisa. Então, a primeira dimensão do acesso é garantir a existência do serviço para dar conta das necessidades de saúde do cidadão, sejam eles de promoção, de prevenção ou de assistência médica. A outra dimensão do acesso é que o serviço esteja acessível fisicamente, então ele não pode ser distante. Se estiver distante, tem que garantir o transporte. É o barco na Amazônia, é o trem, é o ônibus, não importa. O acesso, a primeira parte do acesso é o serviço existir e estar relativamente próximo do cidadão que vai precisar dele, né? Há outras dimensões do acesso, que aí vão se sofisticando, é o tipo de serviço que eu vou ter acesso, né? Então, às vezes, pode até existir o serviço. Pega um exemplo. Aqui no estado de São Paulo, uma das coisas que mais se judicializa é insulina para diabetes. Então, o acesso ele está garantido pelo SUS. O SUS tem uma política pública para tratamento da diabetes e dos pacientes com diabetes. E garante, de certa forma, o acesso, né? Inclusive transporte aqui em São Paulo, para aqueles que precisam acessar esses medicamentos, essas insulinas. Só que, como eu tenho diferentes possibilidades de tratamento e diferentes insulinas, com preços muito variados, né, e eficácias diferentes, às vezes o acesso quer dizer acesso ao que eu tenho, acho que eu tenho necessidade. E dentro... então, o acesso ele tem essas duas dimensões que a gente, às vezes, para juntar, é que dá o conflito. Uma dimensão é o serviço está disponível relativamente próximo ou do cidadão. A outra coisa é o tipo de serviço disponível é o tipo de serviço que você necessita ou acha que necessita. E aí é que o acesso começa a sofrer maiores questões. Então, mas a gente tem questões de acesso no Brasil de todos os campos. No norte, por exemplo, o acesso físico é um problema. Nas periferias das grandes cidades também, áreas tomadas pelo tráfico acabam não tendo posto de saúde, serviço de saúde. Então, quem mora nessas áreas acaba criando o que a gente chama de desertos sanitários, né? São grandes territórios geograficamente, ou nem tão grandes, mas muito populosos, sem serviço de saúde adequado disponível por perto. E aí, então, quando não tem esse tipo de acesso, a gente chama de deserto sanitário. Mas isso é exceção, não é... O principal problema de acesso hoje no Brasil é acesso àquilo que o cidadão precisa e, na medida da evolução da sua doença, né, seguir esse paciente. A gente tem uma estruturação muito inteligente do sistema para eu acompanhar ele desde a atenção primária, sigo para a terciária, volto para a reabilitação na atenção primária. Então, de certa forma, a gente tem, que a gente chama itinerários terapêuticos de acesso muito bem desenhados, né? O grande problema é o serviço oferecido nem sempre é aquele top plus que a pessoa quer, e aí a gente tem conflitos e judicialização. E, professor, diante do subfinanciamento histórico do SUS e dos desafios de coordenação entre os entes federativos, como garantir a sustentabilidade e efetividade do sistema público de saúde aqui no Brasil? É uma pergunta bem abrangente, né? Mas acho que para respondê-la, vale a pena a gente lembrar alguns movimentos da Organização Mundial de Saúde, né? O primeiro é
uma atenção aos fatores determinantes e condicionantes da saúde, né? Então, para além das políticas de saúde que a gente estava comentando agora há pouco, assistência médica, a cirurgia, o medicamento, a vacina, a prevenção, a promoção, a saúde depende de meio ambiente, saneamento, educação, alimentação, trabalho, lazer, e que a gente vai chamar isso de fatores condicionantes ou determinantes da saúde, a depender do fator, especificamente, né? E isso tem que ser cuidado pela saúde. A melhor via de se cuidar disso é pelas políticas intersetoriais, que são muito complicadas de se fazer, né? Se a gente pega mesmo dentro das políticas de saúde, há uma fragmentação muito grande. Eu separo vigilância de assistência. Dentro da vigilância, eu tenho a sanitária, epidemiológica, a do trabalhador, a ambiental, a emergência. Dentro da assistência, eu tenho a primária, a secundária, a terciária, eu tenho o diagnóstico, eu tenho... essa setorização é importante em termos de entrega de resultados concretos dos serviços, mas a gente não pode perder o macro. E o macro é a ideia de que a saúde só vai ser plenamente satisfeita se os fatores condicionantes e determinantes também estiverem bem controlados. O meio ambiente estiver equilibrado, a pessoa tiver uma moradia adequada, se alimentando bem, tendo lazer, dormindo. Saúde depende muito desses elementos, senão o SUS só vai enxugar gelo, né? A gente forma uma sociedade de doentes que vão precisar de serviço de saúde, obviamente, porque respiram poluição, veem poluição, têm trabalhos exaustivos, etc, etc. Então, o SUS tem que se articular intersetorialmente com outras áreas, né? Especificamente, a gente já vê isso acontecer. Eu vou citar 3 áreas para dar exemplo, né? Muito fortemente. O setor saúde se relaciona fortemente com o setor de meio ambiente, no campo do que a gente chama saúde ambiental. Há uma inter-relação muito forte. A saúde se relaciona muito fortemente com a educação, porque toda a formação, a regulação da formação de profissional de saúde no Brasil é dada pelo Ministério da Educação. O Ministério da Saúde é um ator periférico, o que eu questiono, o modelo. Eu acho que a saúde deveria protagonizar mais a definição do que os nossos profissionais de saúde aprendem e se as nossas universidades públicas que formam profissionais de saúde estão funcionando bem. Mas isso está no Ministério da Educação, então tem uma relação muito forte intersetorial aqui na saúde com a educação. E um outro campo é no trabalho. A saúde do trabalhador é a base do direito à saúde no mundo. O direito à saúde, ele se consolida geralmente como um desdobramento da saúde do trabalhador. Tanto que no Brasil a gente tinha o INPS, né, vinculado à Previdência, carteira registrada, depois de INAMPS, que já foi o setor saúde do INPS cresceu tanto que eles criaram o INAMPS. E aí, depois, agora, a saúde virou um campo específico com o SUS. Então, geralmente, a relação com o mundo do trabalho é fundamental, né? Para evitar que o trabalho não seja um fator condicionante ou determinante da saúde, negativamente falando. E tem várias outras, com o Ministério da Justiça no campo de política de drogas e de proteção do consumidor de produtos de interesse da saúde. A intersetorialidade é parte inerente da efetivação do direito à saúde, embora muito difícil de ser concretizada e realizada na prática em todos os níveis federativos, União, Estados e municípios. Vamos falar um pouquinho sobre judicialização da saúde. Em que medida ir à justiça tem ajudado as pessoas a conseguir acesso à saúde ou isso só aumenta as desigualdades? Olha, a judicialização da saúde ela não pode ser analisada como um fenômeno único.
é um erro isso. Porque eu estaria jogando no mesmo saco realidades muito diferentes. O que eu tenho são diferentes judicializações da saúde. Algumas, sim, Cris, geram iniquidades. Outras promovem equidade e melhoria de política pública. Então, é uma, vamos dizer, faca de dois gumes a judicialização. Ela tem aspectos positivos que induzem o sistema de saúde a melhorias importantes. Eu estava dando... Por que o Brasil uma das políticas vitrine de saúde no Brasil é a de HIV/AIDS? Por causa da história que eu acabei de contar, que começou com judicialização. Essa pressão das... outra coisa que é bom lembrar no fenômeno da judicialização a saúde é dever do Estado. Do Estado. Ela não é dever do Poder Executivo, ela não é dever do Poder Legislativo, ela é dever do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro é a união dos três poderes. Então, se um poder não garantiu o direito à saúde, o outro está dormindo em berço esplêndido, o judiciário é um ator estatal estratégico para a defesa de um direito, a não ser que não esteja falando de direito à saúde, né? Pode falar. Não, mas quando a gente fala de judicialização, a gente pensa logo na morosidade dos processos. Isso é uma questão real também, né? Também não, tem várias questões. Morosidade, hoje em dia, algo muito sério está acontecendo. Não sei se aí em Minas Gerais o Ministério Público tem vivenciado, mas não estão obedecendo ordens judiciais. Problema sério aqui, professor. Problema sério. O Estado não cumpre as decisões judiciais. Inclusive, o CAU Saúde já está traçando uma estratégia de um procedimento estruturante para a gente dar conta desse cenário, que é realmente assim, é inacreditável. Existe uma ordem judicial, ela não é cumprida. Exatamente. Isso é um fenômeno que eu estou vendo no Brasil inteiro, né? A judicialização não é a solução. Tanto que a Constituição fala que a saúde deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas. Então, é a política pública que vai garantir o direito à saúde no coletivo, né? Então, quando eu falo em judicialização, eu já estou tratando de casos menores, mais focalizados. Pode ser individual ou de grupos, de coletivos específicos, né? E eu tenho diferentes judicializações. Eu tenho a judicialização de produtos que estão incorporados, estão na Rename, tem protocolo clínico, mas o SUS não oferece onde deveria estar oferecendo. Essa é uma judicialização que não devia existir, mas existe. E é em torno de 20% do fenômeno no Brasil, o que não é desprezível, né? Eu tenho uma outra judicialização que é uma patologia que tem um tratamento bem definido pelo SUS, como da diabetes. Mas a tecnologia ela vem vindo muito rápido e com avanços terapêuticos ou de conforto ao paciente, com preços também evoluindo muito rápido. E aí eu tenho um conflito entre a expectativa do cidadão e a capacidade do Estado. Esse começa a ser mais delicado. E aqui a gente pode conseguir um equilíbrio melhor com os temas 60 e 60, com as súmulas, né? Esse é um campo da judicialização que eu vejo que nós vamos evoluir bem. Quando seja no primeiro, bem, está incorporado, tem que estar disponível, isso aí resolve logo. Ou eu cuido da patologia, mas não do jeitinho que esse paciente quer. Vamos conversar. Esse eu acho que a gente vai evoluir bem. A judicialização tende a ser um problema, inclusive com impactos para a equidade, no campo das novas biotecnologias, terapia gênica e doenças raras, cânceres, que agora com essas novas tecnologias
você junta biotecnologia, terapia gênica, inteligência artificial, doença rara que a gente não diagnosticava, a gente diagnostica, câncer que a gente não tratava, a gente trata, até hepatite C que a gente não tratava, a gente trata agora. Vacinas que a gente não tinha, a gente vai ter. Vai ter um salto tecnológico. O problema é que esses produtos estão vindo com preços inacreditavelmente altos e sem muita justificativa, né? Aqui a indústria farmacêutica tem explicações a dar à sociedade sobre esses preços. Mas fato é que eles estão praticando preços inacessíveis, e aí eu estou falando de muitos recursos para poucas pessoas. E se eu estou disputando recursos finitos, isso pode ser um problema de médio e longo prazo mais sério, né? Que a gente tem que olhar com os princípios norteadores do SUS, que é a integralidade e a universalidade. Então, se o doente raro tem um medicamento que cura a sua doença e o preço está muito alto, veja, o problema não é o doente, o problema não é a indústria que inventou o medicamento que cura e nem do governo que está sem dinheiro. É um problema de todos. A indústria quer vender, o paciente quer acessar o medicamento e o governo quer tratar esse paciente. Então, a gente precisa desenvolver novas formas de articulação entre esses diferentes atores para ver se chega num meio termo que possibilite uma incorporação ou a concessão desses medicamentos para os pacientes. E eu queria colocar dois aspectos importantes da judicialização, já que o tema veio à tona, que vale a pena refletir. O primeiro eu concordo, claro, a gente tem que ter bom gasto do dinheiro público, né? Mas quando se fala em judicialização gerando iniquidade, geralmente se fala em eu estou tirando dinheiro da saúde para a saúde. Mas o orçamento público não é isso. Eu poderia tirar dinheiro do marketing, eu poderia tirar dinheiro das emendas parlamentares, eu poderia tirar dinheiro do pagamento de juros da dívida para pagar o medicamento doente raro. Então, eu geralmente acho um pouco desonesto o raciocínio que fala eu estou tirando dinheiro do hipertenso para dar para o doente raro. Por quê? Quem disse? Porque você pode orçamentariamente, você tem muito mais opção, né? Mas, claro, no dia a dia da gestão... Que norma é essa, né? Que norma é essa? Exatamente. Mas no dia a dia da gestão, eles vão falar, a gente tem que achar dinheiro no orçamento da saúde e se vira na saúde. O ministro da Fazenda, secretário da Economia, não vai querer nem saber, nem vai receber o secretário de saúde, e você se vira lá e acaba sendo isso. Mas o que eu estou querendo colocar é que o bom debate jurídico e político não é bem esse. Embora isso seja importante, a gente tem que cuidar e tem que pensar na melhor solução. Desde que a melhor solução não seja, a priori, dizer eu não vou cuidar do doente raro porque o medicamento dele é caro. Porque eu estou ferindo princípios aqui, né? E, professor, mesmo porque quando a gente fala em doença rara, a política pública também não alcança, né? Não tem como você fazer esse rastreio, é muito difícil. Então, realmente, a judicialização para doença rara, ela tem que vir às vezes, né? Porque é uma doença rara, não dá para você ter um perfil epidemiológico ali de uma população, é uma doença rara. Então, acho que é importante o senhor fazer esse recorte, realmente. Também, né? Sim, e professor, já para concluir, né, tá ótima a nossa conversa, que caminhos o senhor indicaria aos operadores do direito, aos gestores públicos, para o fortalecimento do SUS como uma política pública estruturante, inclusiva e efetivamente garantidora dos direitos fundamentais à saúde e à cidadania? Olha, são vários, né, os caminhos necessários, mas eu vou mencionar, acho que dois que eu acho mais estratégicos, né? O primeiro é consolidar o SUS como uma política de Estado.
e que as garantias desse direito sejam cada vez mais claras, transparentes, definidas, com responsabilidades de gestor público bem claras. Quanto mais o SUS se consolidar como política de Estado, e ele é uma política de Estado porque ele está na nossa Constituição, mas tem muita coisa que a gente ainda tem que botar em pé. Por exemplo, o financiamento da saúde, né? A gente tem um subfinanciamento crônico e ainda assim entra governo, sai governo, a ideia de desvincular recursos públicos da área da saúde volta à tona, né? Mesmo no atual governo federal progressista, a ideia chegou a ser ventilada. O governo anterior, o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a falar expressamente disso. Então, primeiro, trincheira no financiamento, não pode retroceder. A gente teria que aumentar os recursos da saúde, né? Então, estruturar o SUS como política de Estado é garantir um financiamento permanente, melhor do que o atual, ou pelo menos no mínimo atual, né? E consolidar algumas políticas. Então, a estratégia da saúde da família, fundamental, ela resolve muito, né? Previne muitas doenças que depois podem custar mais caro. Então, uma atenção primária mais robusta, prevenção, né? Vacinação, uma política de promoção da saúde nas escolas, educação para a saúde, letramento em saúde. E aqui já me leva para uma segunda parte que eu acho que é muito estratégica, né? Que é a gente preparar o sistema para os desafios que vêm no futuro. Então, a gente tem que formar os profissionais de saúde. Por exemplo, o Brasil em breve será um país idoso e nós não estamos adequadamente pensando nisso, né? Recentemente eu visitei o Ministério da Saúde da Austrália e eles têm um departamento para pensar a política pública de saúde daqui a 50 anos. Imagina lá um escritório, a pessoa pensando como vai ser daqui a 50 anos e o que eu tenho que estar fazendo agora para não ser pego de calça curta daqui a 50 anos. Planejamento é a palavra, né? Planejamento com consequência, né? Então, a gente sabe que a gente está numa curva etária. Quem que a gente está formando para isso? Quem vão ser os cuidadores? Esses idosos, não pode ser o sistema de saúde. O sistema de saúde é para quando eles estiverem doentes, tem que ter uma assistência social muito forte. E é coisa que os países europeus já sabem, já fazem. A gente está atrasado nisso, por exemplo. Então, formar os profissionais para lidar com a era digital. Eu tenho hoje inteligência artificial que já diagnostica. Ela faz anamnese com o médico, ela dá o diagnóstico e já dá a proposta terapêutica. E o médico só valida ou não ali, né? Então, o que vai ser o médico daqui a 10 anos com essas tecnologias? O que ele tem que aprender? Ele tem que aprender a dominar essas tecnologias, né? Então, tem desafios de formação e de escopos de prática, quer dizer, o profissional que faça o que a sociedade precise, né? Que também está um pouco fora do nosso radar, até porque o nosso modelo de formação de profissional de saúde, como eu falei, é um pouco estranho, porque está fora do Ministério da Saúde, está todo no Ministério da Educação, né? Então, eu diria esses dois, educação e o SUS como política de Estado. Professor Fernando White, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação e por dividir com a gente tanto conhecimento sobre o direito à saúde e os desafios do SUS. O senhor trouxe reflexões importantes, né, doutora Giovana, para quem luta por uma saúde pública mais justa e acessível. Fica aqui o nosso convite para voltar sempre.
O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 25 de agosto, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.